A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma ótima tarde. Com muita alegria que hoje venho aqui, mais uma vez, para estarmos novamente meditando na Palavra de Deus. Hoje gostaria de estar compartilhando juntamente com os irmãos a palavra que se encontra no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 35. Vou ler aqui apenas alguns versículos. Vou começar aqui o versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Amém, meus irmãos? Aqui essa palavra que se encontra em Jeremias, no capítulo 35. Deus, ele dá a palavra a Jeremias e pede a Jeremias para ir até o povo recabita, convidá-los para lhe oferecer-lhes vinho para beber, né? Eles são convidados, então Jeremias coloca taças com vinhos e oferece para eles. Deus já sabia qual seria a atitude dos recabitas, que eles recusariam aquele vinho. E isso realmente acontece, os recabitas logo recusam, falam para Jeremias: não vamos beber esse vinho, pois é ordem dos nossos pais, do nosso pai, Jonadab, que não bebêssemos vinhos em nenhum dia. Nenhum dia beberemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nenhum dos nossos descendentes. É um mandamento de nosso pai, para que não bebêssemos vinho, para que não edificássemos moradias, nem plantássemos vinha, não tivéssemos nenhum tipo de plantação, e que morássemos apenas em tendas, pois somos apenas peregrinos. Vós andais peregrinando, então não há necessidade disso. Jonadab era um homem que era servo de Deus. Ele fazia de tudo para que seus filhos andassem corretamente, para que eles não adorassem a Baals, a outros deuses, e por isso deu a eles essa ordenança de não beber vinho. Então Deus usa esse povo como exemplo, pede para Jeremias mostrar ao povo de Jerusalém, o povo de Judá, povo rebelde, usar os recabitas como exemplo. Veja como eles obedecem os mandamentos que o pai deles lhes deixaram. Disse para eles não beber vinho, não edificar morada, nem ter vinhas. E eles cumprem à risca o que o pai deles lhes ordena. E aí Deus também deixa bem claro e mostra como é mais fácil para o ser humano, o homem, receber ordenanças, receber orientações e obedecer
ordens dos homens. É mais fácil, Deus diz aqui no versículo 14: antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não ouvistes. Então, nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande de ouvir tudo aquilo que o homem fala. Se o homem fala para a gente não faça isso porque é errado, a gente vai e não faz. Não vai por esse caminho, que esse caminho não é bom, é ruim. A gente vai lá e não vai por esse caminho, a gente vai pelo outro. Mas quando vem a palavra de Deus para nós, através dos teus servos, através do homem de Deus, de um profeta, para a gente é algo meio que impossível, a gente não aceita, é difícil servir a palavra de Deus, obedecer o que Deus nos ordena, os mandamentos de Deus. Deus questiona isso ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém. Eu tenho enviado a vocês profetas de madrugada, lhes falando, lhes dando ordens, e vocês não me ouvem, não cumprem o que eu falo, fazem tudo de maneira errada, adoram outros deuses, vivem de qualquer maneira, da maneira que vocês querem. E Deus deixa bem claro, há consequências. O mal virá sobre aqueles que não obedecem aos seus mandamentos, que não servem a Ele da maneira correta, que não andam em verdade, que não andam em justiça. Então, irmãos, isso é muito sério, isso é algo que nós devemos pegar para a gente. Devemos servir a Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer, ouvir as suas orientações, os seus mandamentos, ir pelo caminho correto. Nós temos uma tendência muito forte de obedecer ao homem. Às vezes, quando estamos numa empresa, nós damos o nosso melhor, nós damos o nosso 100%. Às vezes, até doente, vamos trabalhar com medo do nosso líder, do nosso chefe. Temos que trabalhar, claro que temos. Mas nós temos a tendência de obedecer mais um líder da nossa empresa, fazer tudo o que ele manda, por mais que vá contra os nossos princípios, a gente vai e faz. Mas para obedecer a Deus nós temos uma dificuldade tremenda. E isso é sério, irmãos. A gente não pode brincar com isso. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. Ela tem que ser seguida. Deus busca aqueles que lhe adoram em espírito e verdade. Então, irmãos, nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Pois isso, irmãos, vai nos imputar lá na frente, na hora do juízo final, na hora de prestarmos conta, isso vai nos prejudicar. Então, amados, fiquemos com esta palavra. Devemos sim seguir as leis dos homens aqui na terra? Sim, devemos, porque a Bíblia diz que nós devemos sim respeitar os reis dessa terra, os líderes dessa terra. Devemos, porque se não respeitamos nem a eles, quanto mais a Deus. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar, amados. Nós também não podemos obedecer tudo aquilo que o homem ordena. Porque se o homem ordenar algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós vamos seguir, nós vamos fazer? Não, não é dessa maneira que devemos prosseguir. As leis de Deus têm que ser essenciais em nossas vidas. Nós não podemos nos desviar. Se tem algo que nos impede de seguir a palavra de Deus da maneira correta, Deus ele vai tirar de nossas vidas. Pois Deus ele não nos aceita perder para ninguém, pois nós somos povo dele e ele não quer perder o seu povo por nada. Então, se tiver algo que estiver impedindo na nossa caminhada de servi-lo da maneira correta, de ouvir os seus mandamentos, as suas instruções, Deus vai tirar da nossa vida. Então, irmãos, vamos meditar nesta palavra para que possamos seguir sim as leis dos homens, claro, como eu disse, porém os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, as leis de Deus, elas têm que ser prioridade nas nossas vidas, para que possamos ter uma caminhada
com Cristo, uma caminhada de sucesso, uma caminhada abençoada, para que possamos alcançar o objetivo, alcançar o alvo, a qual todos nós temos, que é a salvação. É morar no céu, morar juntamente com o nosso Pai Celestial. Amém, meus amados? Assim, eu agradeço a todos e desejo a todos uma ótima tarde e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Até a próxima.